Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Estamos no Repartir de sábado hoje e eu peguei a frase, né, do tema que mais me tocou, que diz assim, porque em nome da tradição deixaram o mover essencialmente divino. E esse é um tema, ele é muito pesado, né, principalmente nos dias de hoje, porque muitas vezes a gente se pega, né, se apegando em algumas coisas que às vezes a gente recebeu de Deus, que a gente recebeu, que veio realmente, né, do céu, que a gente percebe, que a gente sente, mas na verdade a gente se apega tanto a essa coisa, tanto a esse algo, que a gente acaba esquecendo mesmo a essência dele, né? A gente acaba esquecendo do porquê ele veio até nós, ou o que devemos fazer com ele, com essa graça. E a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? A gente tem um pouco, o ser humano ele tem essa tendência a decair um pouco, né? Desses pensamentos por causa da entrega do seu coração, né? Dos desejos do seu coração. E a gente vai ler agora, né, João 7. E o contexto de João 7 é que, assim, Jesus estava tendo a festa, né, a festa dos tabernáculos. Jesus estava com os irmãos dele. Os irmãos falaram, né, para ele, por que você não dá essa festa, né, já que você quer que todos conheçam você, enfim, esses seus milagres. E Jesus disse, não, agora não é minha hora de ir. E mesmo assim, logo depois ele foi escondido, porque ele não queria mesmo, né, chamar essa atenção, já que as pessoas já queriam matar Jesus nesse momento, né. E ele tem bastante, né, esses debates com os judeus. Por causa disso, de algumas tradições que os judeus eles carregavam e eles não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias vindo dos céus, porque Jesus ele não necessariamente seguia essas tradições, né, ao pé da letra, como os judeus seguiam, mas ele trazia mais a essência por trás dessas coisas. Isso é muito louco, porque por mais que Jesus ele estivesse ali, por exemplo, os judeus eles iam é, lá para a sinagoga todos os sábados, enfim, eles tinham tinha algumas cerimônias e Jesus ele participava dessas cerimônias, mas ele participava com um outro olhar, com um outro modo, né? Ele curava as pessoas no sábado, porque o sábado ele trouxe essa essência do sábado, dizendo, mostrando para os fariseus que no sábado não é para você não fazer nada, né? É para você fazer o bem no sábado. Então, curar alguém e ajudar alguém é fazer o bem. Então ele sempre trouxe esse outro lado, essa outra visão, né, daquilo que os fariseus, né, e os judeus, eles já faziam como uma lei escrita ali, né, como uma regra. E aí os judeus se apegavam tanto que eles olhavam Jesus e eles falavam assim, cara, acho que Jesus não tem nada a ver, porque primeiro que na lei está escrito que a gente não vai saber de onde vai vir o Cristo, e a gente sabe de onde que ele veio. E Jesus, ele sempre rebatia eles, né? Ele sempre tinha, né, uma palavra para entregar para eles, para mostrar que o que eles estão vendo, o que eles estão enxergando não é o correto, né? Porque eles estão parados ali na lei, na letra, mas eles não estão entendendo a profundidade. É estranho porque ao mesmo tempo que eles estão ali, né, lendo sobre o Cristo nas escrituras, na palavra, ao mesmo tempo eles estão com o próprio Cristo na frente deles e eles não conseguem perceber, porque eles estão assim com os olhos vendados com as escrituras na frente. E é doido de pensar nisso, né? Como que você pode se apegar tanto a uma letra e esquecer, né, de de quem a letra está dizendo, né, de quem a letra está falando. E aqui fala, né, em no versículo 37, fala: No último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, Jesus ele já estava além, ele já estava falando de algo muito futuro, né? De algo ali que as pessoas iam receber depois que ele subisse aos céus, né? Depois de glorificados, as coisas assim. E então Jesus ele sempre prega, ele sempre fala, e ele sempre está um passo à frente, né, de qualquer outro ser humano. Ele está falando de algo profundo, de uma essência, né? E, e os fariseus eles não pegavam porque eles não se inclinavam para entender, né, o que Jesus realmente estava falando, porque eles não queriam entender essa nova
visão, né? Essa nova mentalidade, não. Eles queriam permanecer na mentalidade que eles já tinham. E, e aí mais pra frente falam assim que no 43 fala assim, o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não o trouxestes? E responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Até os guardas percebiam, né, essa presença de Jesus. E replicaram os fariseus, também fostes enganados? Creu nele algum dos chefes dos fariseus? Mas essa plebe, né, esse povo, que nada sabe a respeito da lei, é maldito. E aí depois eles falam, né, que responderam eles, és tu também da Galileia, falando para Nicodemos, examina e verás que da Galileia não surge profetas. Então, assim, é, sempre teve esse debate, né, entre os fariseus de que eles se apoiavam na lei e eles esqueciam da essência, né, do poder de Deus que era por trás da lei, do porquê da lei. E Jesus, ele estava ali mostrando. E mesmo assim eles não queriam enxergar, né, porque eles endureceram o coração deles, né? Eles se apegaram tanto, né, ao poder que a lei trazia sobre as outras pessoas, né? Que eles não queriam perder essa posição, eles não queriam diminuir, eles não queriam entender esse mover, né? Que é de essência divina, né? Eles não queriam entender isso, eles queriam somente ficar na superfície. E aqui em Mateus diz assim, em Mateus 23, explica um pouco, né, de como era o coração dos fariseus em relação a isso. Aí diz assim que Jesus falou às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedeis de conformidade às suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros de homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus artérios e encompridam as franjas de suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Muito importante essa parte, porque aqui Jesus ele está mostrando como que funcionava o coração dos fariseus, né, em relação às ações deles, né, aquilo que eles estavam apegados. Então eles queriam muito uma posição de importância, né, uma posição de olhar das pessoas, de que as pessoas, né, se agradassem deles por aquilo que eles mostravam externamente, né. Jesus, novamente, ele traz a essência por trás de qualquer coisa que a gente deveria fazer em relação ao reino de Deus, né, em relação ao divino. E a primeira coisa que ele fala de todas as outras é assim: o maior dentre vós será vosso servo. Então, essa essência de servidão, né, de entrega, de renúncia, de conforto ao outro, né, de se preocupar muito mais com o outro do que a si mesmo, é a essência do evangelho que está por trás da lei, né? Então, a principal essência aqui é muito, olha que louco, né? A principal essência da lei, a essência da lei que foi criada é você servir o outro. Você, né, amar o outro a ponto de servir e colocar ele em primeiro lugar do que você. Mas os fariseus, eles tiraram essa essência de servo e eles pegaram só a questão do daquilo que eles querem fazer como regra, como lei, né? Com imposição e não tem muito a ver com cuidado, né? Tem a ver com o que eu quero fazer, o que é certo e pronto, acabou. O que eu acho que é certo, né? Pronto, acabou. E eu acho que essa palavra, pra gente meditar, né? Pra gente entender, pra gente receber, é olhar mesmo para nós mesmos, né? E tentar entender, né, como que a gente está caminhando, né? Como que a gente está tanto tempo, às vezes, né? A gente está tanto tempo na igreja e nas coisas de Deus e servindo a Deus que acaba
paralisando ali na letra, né? Paralisando naquilo que, sei lá, a gente recebeu uma vez de alguém ou até mesmo, né, tem pessoas que se conformam com ir para a igreja todo domingo, fazer reunião e acham que tá tudo bem, né, e voltam para casa e, sei lá, tem pensamentos horríveis, tem falas horríveis, tem atitudes horríveis, mas todo domingo tá lá no culto novamente. E acho que tá tudo bem, acho que tá tudo certo. Ah, vai lá dar o dízimo e fez a parte dela, sabe? E, esse é um momento pra gente parar e refletir do que o nosso coração tá entregue, né? Que todos os dias eu acordo e penso e medito e reflito e eu tô ouvindo, né, a voz de Deus todos os dias, eu tô sendo cheio do Senhor, do Espírito, eu tô sendo preenchido do Espírito, assim como Jesus fala, né? Aquele que crê em mim, fluirá águas vivas. Eu tô deixando essa água fluir em mim todos os dias ou eu tô paralisado naquilo que uma vez eu recebi, ou naquilo que uma vez eu li e nunca mais, né, voltei atrás. Nunca mais voltei a ler, né? Nunca mais voltei a sentir essa presença. Então, o que a gente deve fazer nesse momento é buscar o Senhor, ser cheio dessa água viva, tentar entender o que a minha atitude, o que as minhas ações estão fazendo para, para ajudar, né, essa essência divina, o que minhas ações estão concernindo, né, com essa essência que eu uma vez recebi do Senhor. E que a gente possa mesmo ter esse pensamento todos os dias, essa reflexão, essa examinação, né, de nós mesmos, do nosso eu, do nosso interior, e que o Senhor nos ajude nessa caminhada para que a gente não possa se perder nesse pensamento, né? A gente não possa se perder naquilo que uma vez foi colocado no nosso coração e que nunca mais a gente quis saber, mas que a gente possa realmente buscar do Senhor todos os dias e querer mais e mais e mais e que essas ações se reflitam, né? Para o nosso irmão, que aquilo que tá sendo cheio em nós possa, né, transbordar na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E que você que eu, possa realmente buscar essa caminhada, né, de renúncia e entrega ao próximo todos os dias. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude vocês, que o Senhor esteja com os irmãos, que o Senhor nos guie e que o Senhor transborde nosso coração de graça, de verdade, de justiça. E é isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por esse dia, por esse sábado, em que nós podemos nos mesclar a Ti, Senhor. Te amamos, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Te louvamos, Senhor, porque grande é o teu amor, Senhor. Imensa, Senhor, é a tua compaixão por nós. Senhor Jesus, ajuda-nos a nesse dia exercitarmos o nosso espírito. Nós queremos nos voltar para Ti andando, vivendo e caminhando no Espírito, Senhor. Livra-nos de sermos distraídos, de sermos roubados. Oh, Senhor. Livra-nos de sermos aqueles que não Te buscam em primeiro lugar. Livra-nos de sermos aqueles que não buscam o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, Senhor. Assim como a Tua palavra nos diz, Senhor. O corpo não é só comida, Senhor. E também não é só veste, Senhor Jesus. A vida é mais importante que isso. O corpo é mais importante que isso. Nós somos supridos pelo Senhor. Ajuda-nos a observar e aprender com as aves do céu, que não se preparam, que não armazenam, mas que são supridos pelo Senhor. O Senhor supre essas aves e o Senhor também nos supre. Se nós que somos maus, Senhor, sabemos dar
bons presentes aos nossos filhos, quem dirá mais o Senhor? O Senhor é aquele que nos presenteia com coisas boas. E Tu és o melhor presente que nós podemos receber. Tu és o que existe de bom em todo o universo. Tu és o bom Pai. Tu és o bom Mestre. Tu és um bom Deus. Tu és o único Senhor e o único Deus. Ó Senhor, se nós que somos seres humanos, se um filho pede algo, se um filho pede um peixe, nós não vamos dar cobra. Se um filho pede pão, nós não vamos dar pedra. E o Senhor nos supre com aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, ajuda-nos a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que o comer, beber e vestir nos sejam acrescentados. Ajuda-nos a exercitar a generosidade de dar, Senhor. Como a Tua palavra diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada e transbordante. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo, livra-nos de sermos aqueles que acumulam. Livra-nos de sermos aqueles que retêm. Não queremos ser aqueles que retêm. Queremos ser aqueles que entregam. Queremos ser aqueles que dispensam. Queremos ser aqueles que Te seguem, que Te obedecem. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a edificarmos a nossa casa, que somos nós mesmos, sobre a rocha que é Cristo Jesus, para que quando os ventos vierem, os mares vierem, que nós venhamos permanecer firmes, inabaláveis no Senhor. Livra-nos de edificarmos a nossa casa sobre a areia, porque quando os ventos vierem, os mares vierem, nós seremos abalados, sucumbidos e destruídos. Ajuda-nos a sermos como aquele homem que ouve a Tua palavra e as pratica. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a ouvirmos as palavras do Senhor Jesus e as praticarmos. A lermos as palavras do Senhor Jesus na Bíblia e praticarmos essas palavras. Ó Senhor Jesus, Tu és aquele que nos conhece. O Senhor nos formou no interior da nossa mãe de forma tão maravilhosa. Nós fomos criados e tecidos no ventre materno. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso interior. Nos limpa, nos lava com esopo e ficaremos limpos. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Restaura em nós a alegria da Tua salvação. Quebranta os nossos corações. Torna o nosso espírito um espírito reto, voluntário, disposto e disponível a Te obedecer. Ó Senhor, coloque em nós o mesmo zelo e temor que houve em Davi, o Teu servo, de se preocupar em não ter o Teu Santo Espírito retirado dele. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a honrarmos o Teu falar, honrarmos a unção interior que nos ensina todas as coisas. Senhor Jesus, Tu és precioso. Toda a terra está plenamente cheia da Tua glória, Senhor. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a entendermos que da mesma forma que nós medirmos, nós também seremos medidos. Ajuda-nos a não julgarmos uns aos outros, Senhor. Ajuda-nos a não tentarmos tirar do olho do nosso irmão um cisco enquanto há uma trave no nosso olho. Ajuda-nos a não viver nessa hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em sinceridade diante do Senhor. Por isso eu oro para que o Senhor quebrante os nossos corações. Torne o nosso espírito reto e voluntário, disposto e disponível a Te obedecer. Ó Senhor, nós Te amamos. Te louvamos porque o Senhor enviou um outro Consolador, o Espírito Santo. Aquele que se importa com as nossas causas, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar em nossas causas e em nossas situações. Nós jamais estamos sozinhos. Ajuda-nos nesse dia, Espírito Santo, a experimentarmos o Senhor, desfrutarmos do Senhor e expressarmos o Senhor nos ambientes em que nós estamos, com as pessoas que nós contatamos. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação.
E o desejo do Pai é de fazer reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Te louvamos porque nós fomos reconciliados com Cristo Jesus. Então que essa seja a nossa vivência e experiência hoje e a cada dia. E que venhamos pregar esse evangelho. Pregar essa reconciliação para aqueles a quem nós contatamos a cada dia. Senhor Jesus, te amamos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Tenho sede, confesso, ó amado, crio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Meu foco está no tempo determinado para não perder tempo com o que não é o alvo em meu espírito. Derramar sacrificial para um resultado excepcional. Libação é minha única opção. Tenho sede, confesso, amado, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Fluir único, dinâmico e verdadeiro, singularidade que manifesta a vida do Cordeiro, intensificado e real, espírito transbordante e manancial. Não negocio fluir, pois agora águas vivas fluindo de mim, fluindo de mim, fluindo de nós, águas vivas, águas vivas. Tenho sede, confesso, amado, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Tenho sede, confesso, amado, creio na fonte, celebro o improvável, prossigo para o alvo, corpo glorificado. Libação é minha única opção. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar.
minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu,
estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte,
és um manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo. As águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor.